consta na ordem do dia. Vamos partir para a explicação pessoal. Com a palavra, explicação pessoal, o vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, queria abordar aqui rapidamente alguns tópicos. Primeiro que eu acordei pela manhã hoje e fiquei pasmo, né, vereador do carro? Fiquei pasmo com um material que eu vi nas redes sociais e que agora à tarde se revelou uma brincadeira de mau gosto, em que nas ruas de Curitiba havia alguns outdoors com um suposto movimento contra os direitos dos deficientes, propondo lá igualdade de oportunidade, quem é bom não precisa de proteção e coisas desse tipo. E eu imaginei que nós estávamos ganhando mais um contorno dessa quadra totalitária que o Brasil está vivendo. E agora à tarde se revelou uma forma de um grupo chamar a atenção para o problema dos deficientes, de péssimo gosto, porque há algumas questões que você não trata nem de brincadeira, visto que a mobilização nacional contra essa iniciativa foi algo digno de aplauso, e é só o que sobrou disso tudo. E exatamente isso ocorreu às vésperas do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que ocorre amanhã. Então, essa iniciativa infeliz, independente de ter sido motivada pela melhor das intenções, merece o nosso repúdio, porque há algumas questões que não são intocáveis, mesmo que for para chamar a atenção do problema. Então fica aqui a nossa solidariedade a todos aqueles que defendem as políticas inclusivas e todos aqueles que dependem de políticas inclusivas para melhorar suas condições de vida e ter condições de militar ativamente na sociedade desigual que nós vivemos. Nós tivemos a oportunidade de aprovar aqui, na sessão passada, o convite ao Corpo dos Bombeiros para que a gente possa discutir a questão das exigências em relação a novos empreendimentos e também em relação aos antigos edifícios existentes no município. Essa semana fui procurado, até pela repercussão, fui procurado por mais pessoas que o nível que eu entendia de insatisfação já chega ao nível da indignação. Então, portanto, nós teremos que buscar, é evidente que agora nós vamos entrar em recesso, mas buscar uma data e uma resposta rápida à sociedade, porque é uma questão que me parece estar saindo do controle. Então, na verdade, as pessoas estão se sentindo absolutamente indefesas diante da avalanche de novas exigências e do padrão de exigências que não é conciliável com o padrão de exigências em cidade do mesmo porte que a nossa. Então, nós precisamos, de fato, dar uma resposta para isso o mais rápido possível. Também tivemos a oportunidade de propor aqui na casa, e eu queria a atenção de todos para que a gente pudesse
discutir o mais rapidamente possível a questão da devolução da área da Unifenas para o município. Não há nenhuma razão, nenhuma justificativa para que a Unifenas continue ocupando uma área de 50 mil metros quadrados, uma área nobre no município de Poços, na cidade de Poços de Caldas. Nós que precisamos de tantas áreas, até pela quantidade de aluguéis que pagamos, mas que eventualmente possa se destinar a uma instituição de ensino que possa dar conta das nossas necessidades, das nossas demandas nessa área. Então, para uma universidade que há tempos sequer relaciona Poços de Caldas como um de seus campi, né, nós não temos nenhuma razão para prorrogar essa decisão. Imagino que a nossa, votando isso na Câmara, a gente abre caminho para que o Executivo possa retomar a área. E é fundamental votar aqui, porque, equivocadamente, a lei ela criou uma situação inusitada em que a Unifenas teria o direito, caso cessasse as suas atividades aqui, ela teria o direito de recomprar a área pelo valor de avaliação da época apenas corrigido pela inflação, o que contraria frontalmente a legislação federal, em particular a Lei 8666. Então, acho que é algo que nós temos que nos debruçar o mais rapidamente possível. Outra questão, e aí vou ocupar um pouco mais de tempo, mas prometendo cumprir os 7 minutos, eu fiz também uma proposta que essa casa acolheu para que nós possamos fazer uma audiência sobre a questão da legalização dos jogos e dos cassinos no Brasil. Esse debate está muito avançado no Senado, particularmente no Senado, e bastante avançado na Câmara. Na Câmara, a comissão especial nomeada para esse fim já fez 3 audiências públicas. O Senado está mais à frente, próximo de colocar em plenário para votação, talvez ainda vote esse ano. Esse debate está sendo feito na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e nós já sabemos de alguns estados, e inclusive Minas, que já há uma mobilização e uma movimentação para indicar cidades ou regiões que possam vir a sediar cassinos. Quando eu faço a proposta da audiência, e essa casa acolhe, eu não estou colocando posição favorável ou contrária à questão da legalização dos jogos e que Poços possa vir a sediar. O que eu acho que é fundamental é que a gente não pode ficar fora da discussão. Nós podemos discutir e chegar à conclusão que isso não nos serve. Nós podemos discutir, debater e chegar à conclusão de que isso não é importante para Poços de Caldas. Mas nós não podemos nos omitir para que daqui 10, 15 ou 20 anos a gente seja cobrado por isso. Então, como uma cidade que foi sede de cassinos, nós temos a obrigação também de buscar realizar essa audiência pública o mais rápido possível. Eu sei que existe aí uma série de audiências na fila, mas essa precisa necessariamente ser trazida para que a gente não perca o tempo do debate nacional. Porque no debate nacional há questões muito claras, como, por exemplo, cassinos só nas regiões subdesenvolvidas. Proposta. Outras propostas, cassino nas regiões subdesenvolvidas e nas cidades que foram sede. Então, nós temos que nos posicionar. Caso seja desejo da sociedade de Poços de Caldas, apurada nessas audiências ou até em outras formas de consulta pública, caso seja desejo que a gente volte a sediar jogos e cassinos em Poços, nós precisamos nos colocar no Estado e nos colocar nacionalmente, porque no Estado Araxá já se colocou. Araxá não perdeu tempo, Araxá já se coloca como uma possibilidade de sediar jogos, então, sediar cassinos. Então, é fundamental que a gente possa fazer esse debate o mais rapidamente possível. Obrigado. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Pereira.
Senhor presidente, neste momento, vereador Paulo Eustáquio, senhoras vereadoras, nobres colegas vereadores, senhoras e senhores, eu queria, por gentileza, umas fotos aí do Santa Rosália, só para ilustrar a nossa passagem aqui pela tribuna. Aí a praça lá, né, do centro do bairro, o famoso rodelão do Santa Rosália, e aí uma parte do escadão, que na parte olhando da rua Manuel Correia. É um local de grande movimento. Voltamos na praça de novo aí, né? Então, esse enorme terreno, ele tem frente para as duas ruas. E aí a grande quantidade de animais peçonhentos e tudo mais. E pode também, vereador Lical, num determinado momento da noite, ficar uma pessoa escondida ali quando está passando um trabalhador, uma trabalhadora, e ser, de repente, atacado por um ladrão, um assaltante, um traficante. Olha a altura do mato. Pode seguir, por favor, aí, Douglas. Essa é a casa lá perto do almoxarifado do DEMAI. Olha, presidente, posso continuar? Sim, senhor. O proprietário... Orador da tribuna, por favor, senhores vereadores. O proprietário, vejam, que ele fechou a garagem, mas o portão e o muro está tudo vazado. Então, essa casa vem sendo utilizada por traficantes, usuários de droga, andarilhos, né? E a altura do mato. A vizinhança é que sofre com isso, porque a convivência é uma vizinhança para a comunidade ali indesejável, né? Vamos ver, olha aí o pé de mamona invadindo o escadão na parte da rua Sebastião Tomás de Oliveira. É impossível, né, de passar ali, né? E a pracinha, a gente pede aí ao dinâmico e alegre, sempre feliz, secretário de Serviços Públicos, né? É ali na região do Santa Rosália, para dar uma melhorada, né? Porque daqui a pouco os moradores não podem nem utilizar os bancos, porque o mato vai estar encobrindo tudo. Mas, senhor presidente, e espero que essa situação possa realmente se normalizar. Eu queria, não sou economista, como a nobre colega Maria José Escaciotti, tá bom, viu, Douglas? Obrigado. Nem entendido nessa política econômica, como o nobre líder Paulo Tadeu e outros colegas, mas eu fiquei extremamente assustado com a notícia de ontem, né? O contingenciamento imposto aí, anunciado pelo governo federal, de bilhões de reais, cortando gastos, despesas para 2016, chegando ao ponto de que, depois de muitos anos, de repente, o Brasil poderá voltar a ter eleição com voto em cédula, por escrito, porque a Justiça Eleitoral não terá recursos suficientes para aquisição de urnas eletrônicas. Isso não sou eu que estou dizendo, está no noticiário desde ontem à tarde e hoje também. Aí eu fico me perguntando, o que a senhora Dilma Rousseff fez com o Brasil? O que está acontecendo com o nosso país? Recessão no último trimestre, desemprego recorde entre os mais jovens, a perspectiva de um final de ano triste, melancólico. Eu, sábado, vereador Zé Maria, estava conversando com um amigo que tem comércio, não vou dizer aqui o ramo, porque senão é fácil até de identificar. Não é um grande comércio. Ele tem 3 pessoas que trabalham no caixa, 4 balconistas, alguns motoristas. Ele falou, vou ter que cortar pela metade. Está me cortando o coração chegar agora no final do ano e ter que cortar, mandar a gente embora. Mas eu não posso, eu não consigo pagar. Acima de tudo, porque o movimento caiu e a conta de energia elétrica está nas alturas. Aqui em Poços de Caldas, então, a dose foi cavalar, para não usar um outro termo. Tivemos uma reunião dos empresários com o senhor prefeito, na semana passada,
E quero registrar aqui que com algumas pessoas que participaram, com as quais eu conversei, o tratamento do senhor prefeito, doutor Heloísio, sempre é cordial, sempre é educado, sempre é de fino trato. Agora, o senhor João Deon, mais uma vez, arrogante, prepotente, dono da verdade, não tendo a sensibilidade de ouvir os empresários que foram lá para pedir ao prefeito uma solução para a situação da energia elétrica em Poços de Caldas. E isso porque lá no passado, para tentar ganhar votos e se reeleger, a presidente não fez o reajuste que deveria ter feito e o reajuste ficou represado. A tarifa ficou, né, parada ali, o reajuste, agora vem bandeira vermelha. Outro dia, senhor presidente, esteve aqui um casal, marido e mulher desempregado com 2 filhos, na minha sala, ambos chorando. 2 meses de energia elétrica, vereador Lical, mais de R$600, não paga. Eles disseram o seguinte: nós estamos vendendo móveis que nós compramos com tanto sacrifício para pagar o aluguel. O que é que essa mulher, essa presidente fez com o nosso país para a gente chegar nesse ponto? Que situação é essa? Eu fico pensando também nas obras que estão aí paradas. Obras, cadê os pontos turísticos? As obras no setor esportivo, lá na Rua Laguna, o CREAS, lá. E o Morada do Sol, do Minha Casa Minha Vida, vai virar morada do pesadelo, morada do sonho não realizado. Eu queria ver a senhora Lúcia Junqueira, secretária de Promoção Social, dar explicações para as pessoas que ela trouxe aqui, inclusive, para pressionar vereadores a mudar a legislação, em várias reuniões que ela realizou no ano passado, o ano eleitoral, falando do Morada do Sol. Lá deve ser morada do mato, porque lá não tem nada. Como é que nós ficamos? Promessas e mais promessas, não vou nem falar de 74 milhões, né? E até gostaria que o vereador Paulo Tadeu falasse após a minha presença aqui na explicação pessoal. Outro dia, quando nós comentávamos aqui sobre a intervenção na Rua Marechal Deodoro, nós ouvimos atentamente o vereador Paulo Tadeu, com toda a sua experiência, fazer uma comparação, que ele preferia ficar com o perfume de uma obra que é importante, que nós estávamos preocupados com o estrume que estava adubando a obra. Mas a obra hoje lá é motivo de muitas reclamações, vereador Paulo Tadeu e nobres colegas. Uma obra mal feita, mal fiscalizada pelo senhor Carlos Lúcio, importado de Nova Lima, para vir aqui em Poços de Caldas. Uma obra feita por etapas, sem a devida fiscalização, e está lá. Calçada, faz num dia, no outro dia já está soltando o ladrilho, tudo irregular. Tomara que possa ainda se reverter. Mas nas ruas, principalmente lá, a cobrança sobre nós, vereadores, é forte. Por que nós estamos deixando acontecer uma obra dessa com dinheiro público ser tão mal realizada? Muito obrigado. Tomara que a gente possa viver ainda um final de ano feliz. Mas a perspectiva, infelizmente, não é das melhores. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Pênis Silva, Lical. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu vou falar sobre o bem-estar social. Para mim está sendo a coisa mais triste do mundo, que eu moro perto da Caldense, subi na Caldense. E é uma vergonha tão grande, mas tão grande, que agora, na porta da Caldense, eles já se instalaram. Colocaram colchão, 4, 5 pessoas, andarilho, trouxeram um cachorro bravo para poder tomar conta deles, estão na porta da Caldense. Outro dia eu ia subindo para minha casa para almoçar, quando vê, estava o capitão e 2 tenentes, conversando com eles, Aí eu perguntei: essa é a função de vocês, Folical? Essa não é a nossa função. A nossa função é simplesmente
tomar conta da cidade, zelar das coisas públicas, segurança para o povo, mas ele estava tomando condição de bêbado lá. Hoje, de tanto eu cobrar, parece que tiraram de lá. Um dia eles tiraram, no outro dia voltaram, hoje eles não estão lá. Mas eu acho que uma vergonha, uma cidade turística. E coisa mais bonita que eu acho, que eles vão na porta da prefeitura. Deita lá na porta da prefeitura, naquele em frente, aquele jardinzinho que tem. E eu fico pensando, voltando a muitos anos atrás. Muitos anos atrás, quando o Odinei era prefeito aqui em Poços. Isso não me fala, algum vereador, alguma pessoa podia abrir minha mente. Eu acho que esse secretário de Bem-Estar Social, que era secretário de Planejamento, não sei se alguém pode me falar sobre isso. E você vê a cidade o que era naquela época. O Odinei não conseguiu ganhar, coitado, gente finíssima, pessoa muito boa. Igual o Luísio é também. Não posso falar mal do Luísio um minuto. Se eu falar, eu estou sendo muito injusto. Mas, infelizmente, determinados secretários dele estão deixando a desejar. Vamos lá. Primeiramente, aqui, ó, eu falei sobre o Jardim Nova. Peraí, deixa eu ver direitinho aqui. Não precisa rir, não, Jonei, que eu vou falar que você teria que ter falado. Entendeu? Era no Elvira Dias, Antônio Emílio Marques. Ali foi plantado, eu devia ter falado pedido. Foi plantado as árvores naquele local. Isso é um desrespeito com o dinheiro público. Agora vão ter que tirar, porque o pessoal tem que passar na rua. Eu tenho certeza que você não partiu do prefeito, nem partiu do Zequinha, e nem Zequinha, não, desculpa, que não partiu do Zequinha também, porque ele é o secretário, nem do Paulão, nem do outro que é o Marquinho. Partiu da onde? Pelo que eu acho, partiu lá do Jardim Botânico. Então tinha que ter um projeto de paisagismo, de lembrar que existe calçada para as pessoas andarem, não é no meio da rua. Então agora, eu gostaria que o Celso passasse, é uma ligação, porque os bairros estão esquecidos. Você vai no Parque Esperança, hoje vou passar umas fotos aqui, porque agora toda semana eu vou fazer um levantamento, comecei por uma parte para a Esperança, e agora eu vou em todos os bairros. Tem ali a Hércules Frison, vocês todos conhecem a Avenida Hércules Frison, vocês encontram atrás do Caíque ali. É uma ligação que eles têm ali, que é a coisa mais simples, ligar na próxima rua, que é a rua Avenida Hércules Frison com Carlos Eduardo Silva. É a coisa, deve dar ali uns 30 metros, que vem arrastando por muito tempo, isso aí não é dessa administração agora não. A pessoa que tiver aquele acesso a essa outra rua tem que dar a volta lá em cima, onde tem aquela quadra, para depois descer. Não custaria nada fazer essa ligação, uma coisa muito importante. O Celso, podia passar a outra. Essa daí é o seguinte, pode passar, Celso. Essa aqui, essa rua é a rua Ana Amélia Cagnani, com a travessa Antônio Zotti. Ali tem um local onde ia ser construído a academia de ar livre. Lá virou só lixo em tudo. Deve ter uma outra foto, Celso, fazendo um grande favor. Na outra, se vê se tem. Olha lá. Onde ia ser a academia de ar livre, virou aquele coisa de entulho ali. Volta novamente, Celso, fazendo um favor. Mais uma. Aí. O quê? Não, estou voltando agora, que eu estou olhando. Voltou. Obrigado, Antônio Carlos. Eu não sabia, desculpa. Eu nem vi o Douglas. Douglas, me perdoa, viu? Eu estou tão acostumado com o Celso e Douglas. Ali, ó. Para vocês verem. Como é que pode um bairro chegar num ponto desse? Nós, Antônio Carlos, nós acompanhamos o amigo, o Paulo Eustáquio também, a gente era vereador nessa época, nós acompanhamos quando começou o Parque Esperança. Já fala Parque Esperança. Hoje ali, ó, calçada, as pessoas têm que andar na rua, quem não tem calçada. Douglas, faz favor, passa por gentileza. Essa é a continuação da rua, ou o estado que está, não existe calçada. E, pior,
É área da prefeitura. A prefeitura notifica as pessoas para fazer muro e calçada. A prefeitura não cumpre a parte dela. Vamos, continua, por gentileza. Essa aí já passou? Aí. Essa rua é a rua, para vocês conseguirem mais fácil, é a rua... Espera aí, 2 minutinhos. Inocêncio Tamburi. Inocêncio Tamburi. Olha lá, vocês podem ver a situação que se encontra. As pessoas têm que andar no meio da rua. Olha lá, não tem condições, as árvores estão altas, o mato está tomando conta, as pessoas andam na rua. Passa mais uma, por gentileza. Não sei se eu estou vendo perto de um poste, uma faixa amarela. Sabe qual é a faixa amarela? É um ponto de ônibus. E as pessoas têm que pegar o ônibus no meio da rua. Pode passar mais uma. Olha, é aquela rua inteirinha dessa maneira. É local aonde a prefeitura, há tempos atrás, a área dela, doou para as pessoas plantarem. Por que não existe fiscalização? Já que eles ganharam a área para plantar, foi muito importante. Olha lá, todo mundo pode ver nas fotos. É muito importante eles estão plantando, poder fazer a sua horta, tudo. Mas é lá. O povo não é obrigado a andar na rua. Esses dias eu parei para ver o ônibus para no meio da rua, na contramão, que não tem condições do ônibus passar. E as pessoas vão no meio da rua pegar o ônibus. Gente, olha o estado, tá aí, viu, Paulo? Eu gostaria, por gentileza, que você desse uma força, porque eu pedi, é a mesma coisa que nada. Depois que eu mostrei umas coisas da varreção de rua aqui em Poços, tem pessoas que não gostaram, mas o que eu recebi, eu não gostei de maneira alguma. Então, agora, parece que eles não querem fazer nada. Se é o Lical, deixa para lá. Outro dia aconteceu um fato que eu estava até rindo. O Joaquim, o vereador Joaquim, companheiro nosso aqui, estava limpando um terreno. O vereador foi lá limpar um terreno. Pegou no cabo da enxada e foi limpar o terreno. Eu digo uma coisa, como é que pode? Onde está a secretaria? Onde está o secretário? Depois eles falam, o Lical tem alguma coisa contra o secretário. Eu não tenho nada contra ninguém, não. Eu estou nessa Câmara para representar o povo de Poços de Caldas. Eu não estou representando o Lical, não. E peço encarecidamente, se for preciso, que o senhor tome as devidas providências mais rápido. Essas são as fotos que tem lá do caso que ficou essa rua. É só isso, muito obrigado. Viu? Muito obrigado ao vereador Lical. Agora com a palavra a vereadora doutora Gira Sioff. Senhor presidente, caros vereadores, vereadora, primeiro lembrar hoje o Dia Mundial de Combate à AIDS, né? Dezembro Vermelho, aumento de 30%, segundo a última estatística. Todo mundo esquecendo da AIDS, né? Porque tem tratamento e perder o medo. Né, Zé Maria? Perder o medo. Então, aí lembrando aí que o vírus está por aí. Vivo, tão vivo como nunca. Eu queria fazer um pedido aqui aos senhores vereadores. Está tramitando, nós tivemos a oportunidade aqui já de apresentar requerimento, teve até um ofício, acho que do Paulo Tadeu, em relação à CEFUR, a contribuição financeira sobre recursos hídricos, utilização de recursos hídricos. Lembra da CEFUR? Lá em 2009, 2010, que nós tentamos também, não conseguimos aqui a aprovação da CEFUR. Esse projeto de lei complementar, que é o 315 de 2009, ele vai aumentar de 45% para 65% para os municípios, a arrecadação. A CEFEM já é 65%. No caso da CEFUR, e isso cabe a nós, que nós temos usinas hidrelétricas, cabe a Poços de Caldas. Então, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores, pedir para suas lideranças no Senado, PSDB, PMDB, PTB, PT, DEM, né, todos, o PSD, todos os partidos aqui, que pudessem estar pedindo aos seus líderes no Senado que aprovem com carinho, porque isso aí é um auxílio aos municípios.
onde tem os recursos hídricos, que são utilizados recursos hídricos, como é o caso aqui de Poços de Caldas. Então, está tramitando no Senado. Se os senhores puderem pedir aos senadores das suas bancadas, dos seus partidos, para estar auxiliando nesse sentido, nós estaremos aí uma outra porta aí também para ajudar o município de Poços de Caldas em termos de arrecadação. Então, fica aqui a minha solicitação. Isso pelos estudos da Associação dos Municípios, que é uma instituição, que é a Associação dos Municípios das cidades que utilizam a água, a utilização do recurso hídrico, vai aumentar em 44% a arrecadação. Então, acho que é bastante interessante, tomara que o Senado aprove isso para os municípios, né, de 45 para 65. Queria aqui passar uma informação para os senhores, de uns levantamentos que eu fiz, em relação lá à barragem de Mariana. Sabe quantos milhões de metros cúbicos de rejeito foi jogado? Aí está aí no Rio Doce, chegando até o mar, 55 milhões de milímetros cúbicos de rejeito. E é interessante que, eu fazendo um levantamento, já teve várias autuações da Samarco, nesse sentido, na questão ambiental. Mas, assim, é muito interessante também os valores, né? Multas de R$5.000, R$3.000, R$2.000, e que estão ainda sendo discutidos na Justiça, essas multas. Entraram aí, então, é algo assim que realmente nos assusta. E, em 2014, só para vocês terem uma ideia, a Samarco, ela recolheu 54 milhões de CEFEM. 54 milhões de CEFEM. 20,22 milhões ficou para o município de Mariana. Então, nem atingiu, quase atingiu, mas não atingiu, e aí a questão da fiscalização das guias, 0,72%, né, do valor apenas. E no caso do ferro, diferente da bauxita, que é 3%, que se recolhe em relação a CEFEM, lá no ferro, no caso do ferro, é 2%. Enquanto que os acionistas ficaram com 2,8 bilhões. Então, são informações assim, que eu tenho buscado e recolhido para mostrar a importância realmente da fiscalização em relação à CEFEM. E aí, mais uma vez, a gente toca aí no assunto do DNPM e a gente espera que caminhe mesmo, como diz lá o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que ele vai colocar em trâmite o novo marco regulatório da questão da mineração no país. Hoje era somente isso. Agradecer aí todo o apoio que puderam dar ao projeto do IPTU/VSS, aqueles que acreditaram. Dizer que não estou frustrada, eu já estava esperando isso. O entendimento da maioria foi o contrário, mas dizer que nós temos, então, todos aqui, nós temos um exercício a fazer aí, que é buscar uma forma também de auxiliar o município em relação à arrecadação. Eu acho que cabe um exercício a essa casa, um exercício não somente cobrar aquilo que é legítimo, as melhorias para a população, mas tem um exercício também de buscar alternativa. Quem sabe os senhores tragam alternativas melhores daquela que eu propus aqui nessa casa hoje. Era só isso. Muito obrigada, vereadora doutora Regina Cioff. Com a palavra, vereadora Maria José Scaciotti. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, quem nos assiste pela internet. Eu só gostaria de explicar ao vereador Antônio Carlos, que fez essa proposta, fez essa proposição aqui, de que, infelizmente, o que a nossa presidente Dilma Rousseff está propondo, não esses quase 11 bilhões de contingenciamento, é para fechar a meta fiscal de 2015, porque ela precisa que seja votado, porque houve uma promessa
de um superávit de 65 bilhões de reais, e ela quer fechar 2015 com 119 bilhões de reais em déficit, mas ela precisa da autorização das casas. Não é? E esses 10 bilhões é um contingenciamento só do governo, é o chamado setor público, que vai apresentar um déficit de 19 nessa outra totalidade aí, e é considerado na série um dos maiores valores desde que isso começou a ser levantado, desde 2001, né, o maior valor de contingenciamento aí que o governo federal referente às contas do setor público já fez. E é uma situação que nos coloca todos, né, num imbróglio, como dizem os italianos, porque ela precisa que seja votado, ela se depara com o Conselho de Ética que vota amanhã, não é, se mantém ou não o mandato do presidente da Casa, Eduardo Cunha, e que necessita da votação de 3 pessoas do partido da base aliada, do PT. Não é? Muito obrigada da informação, obrigado pela informação. Não é? E isso coloca o governo, a política econômica que o governo planeja, coloca como um refém. Ele vira refém, porque ele precisa que a casa aprove, ele tem uma situação de conselho de ética que ela não tem como, né, está pedindo, inclusive, usando a palavra em nome da governabilidade, que votem a favor de manter Eduardo Cunha, que já comprovadamente todos viram mandato. Vereador, eu estou na tribuna, por gentileza, não é? Você tem que respeitar, senhor vereador. Ninguém está mentindo aqui. Esse não é o meu papel e jamais mentiria em público e nem privadamente. Né? As mentiras que a gente conta para criança e não para gente grande. Né? São brincadeiras de Natal. Então, vamos também nos comportar como gente grande. Mas se torna assim porque ela está voltando, inclusive, para poder votar, para poder pressionar o voto em nome da governabilidade, que muitos dos políticos já falaram, né, para que se vote a favor do mandato, para evitar exatamente que Eduardo Cunha também libere o impeachment, porque é isso que ele está provocando, é isso que ele está dizendo na mídia. Então, uma situação que fica, né, o Brasil vai ficando politicamente e economicamente numa situação muito difícil, muito complicada, né? E nós apresentando números que constatam exatamente isso. Um trimestre de um PIB de menos 1,7, inflação de 9,93, taxa de desemprego alta, sim, né? Um risco de perdermos novamente, né? Por mais que aqui se diga que isso são fatos econômicos e que ficam... Não, mas são fatos que comprovam que o Brasil pode perder, mais uma vez, o seu nome internacionalmente pelas agências de risco, e os investidores mostram nesse momento, e mostraram que, inclusive, com a prisão do banqueiro, a prisão do senhor Delcídio Amaral, nessa situação da Operação Lava Jato, não é? Como isso pode ser sério, economicamente falando. Nem fazia parte as ações da Bolsa de Valores e caiu mais de 20%, chegou a 30%. Ele se retira agora como diretor do banco, mas que se comprove. São coisas a comprovar? São. Estou mostrando como são os reflexos políticos, que atuam na economia. E a economia é feita de gente que trabalha, é feita de gente que fornece emprego, que paga tributos, e vão ficando cada vez mais com dificuldades de atentar-se para esse momento, de ver esse momento, porque todas as previsões para 2017, vêm com aumentos de tributos, sim, que não devia ser o caminho, inclusive, notadamente, se falando da CPMF. Bom, é um momento difícil que o Brasil passa,
É um momento complicado que o Brasil passa e não venham nos dizer que aqui quanto pior, melhor, não, porque eu sou brasileira e eu não gostaria de ver tudo isso. Mas é isso que está acontecendo. E deve-se exatamente ao processo da política econômica e da condução política desse país, sim. Então, é isso que nós temos de reconhecer e de nos propor. Somos oposição, somos situação, mas nós temos posições. Quero deixar aqui também essa questão de hoje é o Dia Mundial contra a AIDS, como já disse a vereadora Regina Cioff, e infelizmente, né, dados que comprovam que entre a população de 16 a 24 anos há um aumento de casos, né, de 30% a 40% nesta faixa etária, o que é muito preocupante para o Brasil. O Brasil não pode se esquecer que a AIDS ela não tem cura, tem sobrevida, e uma sobrevida de qualidade. Quando isto é operado, isso chega ao nosso sistema de saúde, e é preciso que nós tomemos cada vez mais atenção a isso, porque é necessário. E quero, por último, aqui, agradecer ao pessoal da Alcoa, que nos mostrou todas as barragens, mostrou todos os processos, né, de como é que eles fazem isto lá, e que nos dá uma tranquilidade inicial, né, visto que as nossas barragens de contenção estão abaixo da linha dos bairros do entorno, mas também nos dá uma atenção, visto do que aquilo que é colocado lá exige uma atenção por muitos e muitos anos, e garanto que a empresa não vai se furtar como se furtou aqui, infelizmente, né, o governo federal com a nossa INB aí, que anda desprezada, realmente esquecida num sistema tão difícil, tão complicado, que é a questão da radioatividade. Boa noite. Com a palavra, a vereadora Joaquim Sebastião Alves. Bueno. Integralmente, a afirmação da vereadora Maria José, que se refere a uma iniciativa da presidenta da República, que, em nome da governabilidade, teria solicitado à bancada do Partido dos Trabalhadores que votassem contrariamente à admissibilidade da cassação do presidente da Câmara Federal. Deferido. Pela ordem, senhor. Pois não, vereador? Eu gostaria que realmente constasse, para que fosse ouvido com muita atenção, na minha fala, se digo que é o nome da presidente. Digo que estão falando, estão dizendo em nome da governabilidade. E se fosse a presidente Dilma, realmente me referiria a ela, porque é isso que nós temos, é isso que temos acesso. Muito obrigado. Referiu-se. Não entendi, presidente. Referiu-se. Deferido. Deferido, vereadora. Com a palavra, o vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, Paulo Eustáquio, nossa bancada aqui de vereadores, estou aqui hoje para falar de uma coisa que eu já vim aqui à tribuna e falei, já fiz um requerimento pedindo atenção da Secretaria de Obras, e hoje vou mostrar aqui umas fotos que eu colhi no local, para saber a dificuldade que está tendo lá na área verde entre o Parque Pinheiros e Itamaraty. Uma erosão muito grande, que eu estou muito preocupado, que pode essa erosão atingir uma avenida, que é a principal da entrada dos bairros do Parque Pinheiros, dos Jardins Itamaratis, e a população sempre me chama para mostrar o local como está. Gostaria que o Douglas, por favor, Douglas. Sai pequeno esse mesmo celular, né? Aí é para vocês verem, olha isso aqui numa área verde. Pode passar, Douglas. Não ficou muito boa as fotos, não, mas é meio preocupante aqui as manilhas, já que já saíram de onde caía,
Isso aqui não é de agora também, não, dessa administração, não, viu? Já vem já da administração passada também, que foi também pedido para fazer e nada foi feito. Eu estive lá já com o Aldo e o Carlos Lúcio, pedi fiz um apelo para eles que essa árvore aqui, ó, ela era em cima onde que ela caiu dentro, já caiu no leito lá do riachinho que passa lá. Então, a população lá está meio preocupada com isso, porque já está, acho que 1 metro e pouco da calçada do asfalto aqui lá da avenida. Então, é uma coisa para a gente pensar que se o tempo chuvoso, igual está tendo chuva, graças a Deus, está tendo bastante chuva esse ano, e eu fico muito preocupado, a população está preocupada. Até inclusive o prefeito também foi um dia lá, o prefeito também falou para mim, não, aqui precisa fazer uma obra de urgência. Mas, como eu sei, nós todos sabemos que a prefeitura está na dificuldade, e eu não sei, perguntar até para o meu líder aqui do prefeito lá, se esse tipo que não é uma coisa comum acontecer no município, se poderia entrar naquela verba do governo do estado, do governo federal como fala, de sinistro lá, né, quando acontece coisas assim, que tem uma verba disponível para fazer esse tipo de coisa. Até gostaria que o senhor visse para mim, sei que o senhor está, tudo que a gente pede para o senhor procura nos ajudar. Tenho certeza que está ajudando o vereador Joaquim, está ajudando toda a casa aqui e a população. E a outra coisa que eu quero falar aqui, gente, é o seguinte, essa semana passada, sexta-feira, eu estive lá na creche Pingo de Gente, eu fui questionado muito pelas mães, a diretora da creche, sobre uma pracinha que tem lá. Inclusive, esse local dessa pracinha era um buraco muito grande. Eu, com a inauguração da praça, eu consegui fazer essa pracinha lá, que eu acho que vocês lembram aqui, fez-se a praça, muito bonitinha. Hoje tem um lugar para a pessoa sentar lá para conversar. Só que o mato, com esse tempo de chuva, ele cresce muito rápido. E lá, por ser um brejo, cresceu muito também. Tem a terra que foi posta lá para fazer a praça, é uma terra de cultura, né? Que foi para plantar grama, tudo certinho, e cresce demais. Aí me falaram que eu vi em loco lá, que tinha matado 3 escorpião lá. Aí eu pensando bem, falei, gente, eu tenho cobrado, eu tenho falado para o Zequinha, mas o Zequinha, coitado, ele está com a mão atada, porque a cidade é muito grande e tem muito local para limpar, e segundo ele, não tem ainda nem gasolina para pôr nas maquininhas. Agora, a secretaria, uma coisa que eu acho bacana, a Secretaria de Educação, que eles fizeram um contrato para limpar as creches e as escolas do município, um contrato. Me parece que a Secretaria de Saúde também vai fazer esse tipo de contrato para poder pegar uma firma, para poder fazer esse tipo de coisa, porque no PSF lá também o mato estava alto. Então é importante isso aí. Aí o Zequinha falou que vai suavizar mais o lado dele, da Secretaria de Serviço Público, que aí as duas secretarias fazendo esse serviço nas escolas, nos PSFs, já melhora, já diminui o serviço para ele e vai poder fazer essas limpezas nos bairros, nos local público, nas áreas verdes, nos terrenos da prefeitura. Então, eu estava lá ajudando. Aí teve um senhor lá, falou assim, o senhor João, falou assim, Joaquim, o pessoal está reclamando muito por você, falando aí, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma maquininha, isso foi de manhã, hoje à tarde, meu neto estuda aqui, tem diversas pessoas aqui, hoje à tarde eu vou trabalhar, eu vou vir um pouco mais cedo, se você me ajudar a arrumar uma pessoa para me ajudar a tirar o mato, porque o mato estava alto, então não pode ficar em cima da grama que eu vou fazer essa limpeza para você. Eu falei, então se o senhor puder fazer, eu faço. Mas nisso de chamar alguém para ajudar, ele com a boa vontade. Simplesmente os caras falam assim, você é vereador, quer pagar 50 conto, eu ajudo. Desse jeito. Muitas pessoas falam, não precisa não, que eu mesmo vou ajudar. Então ele ia cortando e eu ia tirando o mato, para não ficar em cima, limpando tudo certinho. Então a senhora passou lá e tirou uma foto lá, deu fazendo aquilo lá, e pegou e pôs na WhatsApp, Facebook, aí, que eu não compartilho com isso aí. De vez em quando eu peço para a Lucimara responder para mim, tranquilo. Mas ela não criticou, não, ela elogiou. Aí sempre tem aquelas pessoas que não gostam de vereador, acham que o vereador
tem que achar que eu estou fazendo as coisas para a política do ano que vem. Não é isso. Eu sempre fiz isso lá e sempre vou fazer. Entendeu? Eu sempre fiz. Se vocês forem lá e perguntar quem que plantou essas árvores aqui no bairro, aqui foi eu. Eu com uns amigos meus. Entendeu? Eu não faço isso para aparecer. Eu tenho uma escolinha lá de futebol, lá no Food Center, lá, que um amigo meu me ajuda. Lá não faz parte da prefeitura, lá é uma particular. Todo sábado, 6 horas da manhã, eu estou lá para atender as crianças carentes, lá, inclusive agora com os predinhos lá, muitas crianças. Então, eu não faço essas coisas para aparecer, não. Tenho o meu time de futebol também, que todos, final de semana, a gente vai para as fazendas jogar. Então, eu fico triste, porque se a gente não faz, e se alguém passar uma criança lá, um desses escorpião picar, uma criança, não sei se é picar que fala, né? Aconteceu um acidente com a criança lá. Aí que cara que eu ia ficar? Que remorso que eu ia ficar? Né? Então tem hora que a gente fica pensando bem, essas redes sociais aí, tem hora que é muito bom, usa para muitas coisas, mas tem coisas também que deixa a gente muito chateado. É claro que, pelo que eu fiz, nem porque procurei saber não, porque as pessoas falaram, muitos elogiaram também. Tem aqueles que criticam, mas como político nós também temos que aceitar as críticas, né? Mas eu fiquei chateado porque eu fiz de coração, não fiz pensando em mim, vereador, não, eu fiz pensando na população e nas crianças que passam todo dia lá para ir para a creche. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Joaquim Alves. E vou providenciar o segundo carrinho para o senhor, que eu vou ajudar também. Obrigado. Com a palavra, o vereador Rogério Carrilho, mas na sua ausência, o vereador Marcos Tadeu de Moraes, sala sessão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, o público presente, eu queria complementar o que a vereadora Zezé disse em respeito à nossa visita à Alcoa. Nós somos bastante questionados sobre a situação de barragens, das lagoas de contenção de rejeitos de mineração, e nós fomos até a Alcoa semana passada, fomos recebidos lá por engenheiros e técnicos ambientais, e eles nos mostraram como que são feitas as lagoas de contenção de rejeito. Elas estão realmente abaixo do nível dos bairros, elas são feitas com uma tecnologia muito grande, com dreno de toda a parte líquida, com a parte da argila bem compactada, obrigado vereador, bem compactada, uma manta por cima para proteger. Então é uma coisa com altíssima tecnologia, e depois ela depois de usada, né, quando ela satura, ela é seca, e depois eles colocam terra por cima e ainda fazem o plantio de árvores. Então nós pudemos ver várias lagoas em vários estágios, lagoas em funcionamento, as lagoas que já estão acabando o funcionamento e as lagoas que já foram revegetadas em cima. É um negócio com altíssima tecnologia e gostamos muito. Poços de Caldas não sofre nenhum perigo de uma ruptura de barragem e de um possível desastre ecológico como aconteceu na cidade de Mariana. Então, quanto a isso, nós estamos muito bem resguardados para acalmar a população, que cobrou bastante isso aí. Quero agradecer também ao secretário Rômulo pelo pedido, pelo meu requerimento, meu pedido de informação que eu fiz, e ele atendeu. O secretário Rômulo é uma pessoa muito, muito bacana. Ele atende prontamente, ele responde direitinho, e rápido. Não tem. Então eu agradeço ele. Dou os parabéns para ele pelo trabalho que ele faz. Ele é uma pessoa muito séria e sensata e faz o trabalho dele, não tem medo de responder. Presidente, eu tenho requerimento da Secretaria de Comunicação Social que já vão fazer 7 meses. Não foi respondido até agora. E vários outros requerimentos que não são respondidos. Então, por isso que sempre que eu posso, eu elogio mesmo o secretário Rômulo, que ele é uma das pessoas que responde prontamente, sem medo. Vendo essa resposta de requerimento,
eu tinha feito sobre os pontos turísticos de Poços de Caldas. Fiz sobre o relógio floral, perguntando se ia ter alguma intervenção por parte da prefeitura, porque hoje o relógio floral não é mais floral, ele não tem mais flor. As crianças ficam brincando em cima, correndo por cima dele, ninguém mexe, ninguém faz nada, entortaram o ponteiro, então ele está um relógio que já não tem mais flor, não é mais floral. E a resposta é: não há, por parte da atual administração, nenhum projeto de revitalização no relógio floral. Infelizmente, deveria ter sido isso aí, deveria cuidar-se muito pelo valor do relógio, valor histórico e o ponto turístico que é muito visitado. Então isso aí deveria, infelizmente não vai ter nenhuma intervenção por parte da administração, mas deveria se ter mais zelo pelos pontos turísticos de Poços. Questionei também sobre as praças aqui, sobre os parques e as praças, onde os gramados estão sendo usados como campo de futebol, todo mundo em cima, já não tem mais canteiro de flor, vendedores ambulantes por cima da grama, expondo mercadoria em cima da grama, e as praças danificadas, eram muito bonitas, e todo mundo reclamando por conta disso. Eu perguntei ainda, questionei a questão em relação à Guarda Municipal, por que não faz nada com tudo isso acontecendo, a molecada jogando bola e todo mundo em cima da grama e não tem mais nada. E eu questionei isso. Foi respondido que a Guarda Municipal tem seu papel de preservar os bens públicos, mas no caso, como não há legislação ou placas informativas do que é ou não permitido, não pode interferir, desde que haja grave agressão ao patrimônio, vandalismo, o que não é o caso apresentado. O pisar na grama ou jogar futebol no espaço do parque é mais uma questão de educação e cidadania do que proibição, o que foge ao poder público e recai sobre a formação de caráter do indivíduo. Eu discordo disso. Eu acho que deveria sim a Guarda Municipal tomar conta da praça, porque a praça é um patrimônio público. Os canteiros de flores, o gramado, tudo é um patrimônio público que compõe um ponto turístico da cidade. Eu acho que isso aí deveria ser fiscalizado, não deveriam deixar fazer o que está acontecendo com as praças aqui na cidade. Agora, também foi sobre o Country Club, falou que está na Caixa Econômica Federal, o estudo que ainda está dependendo de verba. Infelizmente nós tivemos semanas atrás, uma coisa que eu já tinha batido muito em cima, fiz várias indicações para que se colocasse um alambrado alto em volta do lago do Country Club, para que evitasse de pessoas entrarem lá, porque estão entrando e pescando, o pessoal bate tarrafa, vai lá, mata os patos, e pesca à vontade. Então, está acabando aquilo. É outro ponto turístico que estão acabando. E nas semanas passadas, entraram lá e arrombaram o portão e entraram com um cachorro. O cachorro matou várias aves que tem lá. Aquelas aves não são do município, aquelas aves são daqueles senhores que tomam conta do barquinho. O criador, aí, o Moacir Carvalho Dias, de tempos em tempos, doa algumas aves. Foi doada marrecos caríssimos, marreco Carolina, mandarim, custa R$500 um marrequinho daquele. E ele doou 2 casais de cada. Primeira semana já roubaram. Então precisa ter um zelo maior para esses pontos turísticos, isso aí já está realmente acabando, Poços de Caldas está terminando. Por último, concluindo, o que me chamou mais atenção é a questão referente ao teleférico, que eu perguntei. Eu fiz um questionamento sobre a manutenção do teleférico. Isso aí me deixou assim muito preocupado. Não existe atualmente nenhum projeto de revitalização, tanto das cabines quanto das estações de teleférico. No que diz respeito à manutenção, os sistemas do teleférico passam por inspeção visual semanal, desde que foi entregue para a prefeitura, conforme a orientação do fabricante. Atualmente, esse procedimento é feito todas as terças-feiras. Não existe cronograma de manutenção, face à inexistência de parâmetros técnicos.
quando foi entregue pela empresa Ferreira Sart, concessionário original do equipamento, não foi recebido qualquer documento, desenho ou especificação técnica. Este fato, embora permita o acompanhamento, impede a avaliação de desgastes e a consequente elaboração de um plano de manutenção. Atualmente só é feita manutenção corretiva. Não é feita manutenção no teleférico. O requerimento aqui que é visual. O pessoal vai lá e dá uma olhadinha. Olha lá, olha o teleférico, porque não tem um manual. Então a pessoa vai e olha. Ah, tá tudo bem, mas não tem noção do que é bem e o que é mal. Isso é um absurdo, porque isso aí você pode colocar em risco a vida de pessoas, vida de turista vindo aqui, não sabe fazer a manutenção, não tem um cronograma, não tem nada, não tem um livro, não tem nada, ninguém faz manutenção. A manutenção é visual, uma manutenção visual de maquinário, isso é um absurdo. Um absurdo. Os turistas estão vindo aqui na cidade, correm um risco tremendo do teleférico cair. Romper um cabo, quebrar uma parte da máquina e acontecer algum acidente. Deixo aqui meu relato aqui e é lamentável o que está acontecendo. Obrigado. Obrigada, vereador Marcos Tadeu. Vereador Flávio Faria. Senhor presidente, eu inicio as minhas palavras manifestando em relação à sanção recentemente pelo governo federal da lei de combate à prática do bullying, destacando que esta casa aprovou no ano de 2012 uma lei municipal de medidas de conscientização, prevenção de combate ao bullying em nosso município. Então, demonstra que a gente estava também aí pontuando no caminho certo e a lei tem uma semelhança muito grande com a legislação federal. Eu também queria manifestar aqui a preocupação, e vamos torcer para que, de repente, em dezembro aconteça isso, a realização das cirurgias eletivas. Nós recebemos hoje aí na casa um projeto substitutivo do regime jurídico do servidor público municipal. Há um projeto que estava aqui nessa casa, nós sabemos que é uma questão que se discutiu muito na legislatura passada, iniciou-se em 2013 essa discussão, inclusive o Executivo Municipal reunindo com o funcionalismo público municipal para apresentar uma proposta, uma discussão em relação não só à mudança do regime jurídico, mas também à criação de uma previdência municipal. Então, chegou esse substitutivo, precisamos avaliar com muita amplitude esse projeto. A discussão ela tem que acontecer, o parlamento é um espaço do debate, é um espaço da discussão, mas, inclusive, chega agora no final de 2015, e eu nem sei, presidente, como é que está essa questão da legislação eleitoral a partir do ano que vem, como é que fica esses processados. Nós temos que inúmeros processados em relação ao servidor público municipal, como auxiliar administrativo, como a questão do NASF, dentre outros, e eu não sei como é que fica essa questão da legalidade a partir do ano que vem na aprovação desses projetos. Até se a senhora pudesse, por gentileza, depois solicitar uma avaliação por parte das assessorias dessa casa, é muito importante. Também hoje chegou a essa casa um projeto enviado pelo Executivo Municipal. Nós temos uma lei que foi sancionada em 2008, que é a Lei 11.738, é a lei que criou o piso nacional do magistério no Brasil. Essa lei, quando foi criada, foi sancionada em 2008, se teve aí algumas ações, uma ação direta de inconstitucionalidade por alguns estados do Brasil, onde se acabou se arrastando essa discussão até 2011 e 2012, se não me falha a memória, 2011, até de fato se reconhecer a legalidade, a constitucionalidade desta lei. Veio para a Câmara esse projeto muito importante, e essa casa aqui reconhece, e sabe disso, está registrado nos anais. Em vários momentos, pontuamos e manifestamos a reivindicação do servidor público da educação,
dos professores em relação ao cumprimento de 1/3, que é estabelecido também nesta lei. Mas a questão que eu fiquei um pouco, digamos assim, na dúvida, é que nós temos uma mensagem, a mensagem 60 de 2015. E na mensagem 60 de 2015, o Executivo Municipal, ele enviou para cá um projeto para que se possa aí, através da autorização legislativa, os anos de 2015 e 2016, permitir que se possa aí os dividendos da DME Participações leve em consideração a legislação das sociedades anônimas. Ou seja, seria uma ideia de ampliar um pouco do repasse do DME Participações para o município. Só que na justificativa do projeto, existe lá algumas ponderações que foram colocadas pelo Executivo, inclusive está no escopo do projeto, se não me falha a memória, estou conversando com a assessoria hoje. Nós temos lá pagamento do IASME, algo em torno de 9,5 milhões de reais. Nós temos lá pagamento com fornecedores da merenda escolar, algo em torno de 10 milhões de reais. E temos também, no escopo do projeto, e aí eu fiquei na dúvida, vereador Paulo Tadeu, tem no escopo do projeto também, esse projeto que chegou antes aí, da lei que chegou hoje, do piso, falando que parte também desse recurso será destinado para a aplicação da lei 11.738, a lei municipal. Então eu fiquei, porque você tem uma... eu não sei aí depois, Vossa Excelência, de repente vem informações futuras aí, para a gente entender um pouco, porque nós temos um projeto que chegou aqui na casa antes, e nós estamos chegando hoje aqui, que eu não tive acesso ainda, até conversei com o Hernani, mas eu não tive acesso, que é a lei municipal, a 26, adequando, que foi criada até no Superior, Estatuto do Magistério, adequando a legislação federal à legislação municipal. E na imprensa de hoje, eu tive a oportunidade de ver uns jornais que circulam em nosso município, o Executivo fala que esse projeto que ele enviou para cá, e sem dúvida alguma, com certeza elaborou todo o estudo, deve ter passado pelo Coparp, toda uma avaliação em relação ao projeto, se fala lá que só no ano de 2016 teremos aí um impacto orçamentário de 5,5 milhões de reais, de acordo com a notícia que foi publicada aí na imprensa hoje. Então, nós entendemos e reconhecemos a importância da adequação da lei federal à nossa legislação municipal, mas, de fato, fiquei, não sei se posso usar a palavra confuso, mas fiquei na dúvida em relação, será que há uma ligação do projeto que o Executivo enviou para cá, da mensagem 60, com a aprovação da mudança, da alteração da Lei 26, é uma dúvida que pairou sobre essa questão. Porque, inclusive, nós apresentamos aqui nesta casa um requerimento solicitando informações ao Executivo sobre os repasses para a educação. Ou seja, o governo federal e os repasses para o nosso município, inclusive a folha de pagamento da educação, para que a gente possa ter um quantitativo, visualizar melhor esta questão referente à aplicação da Lei 11.738. Mas então, só para registrar essa preocupação, porque nós entendemos também que essa questão da energia elétrica, como foi manifestado por outros vereadores aqui na tribuna, é uma preocupação muito grande, inclusive o Conselho, no jornal, semana passada, o Conselho de Consumidores também manifestando essa preocupação de se buscar equacionar e contrapor aí esse valor que, de fato, tem onerado, sem dúvida alguma, o contribuinte no seu dia a dia. Obrigado, vereador Regiano. Obrigado, vereador Flávio. O vereador Tiago retirou. Eu queria combinar com os senhores, ver o dia que é melhor, uma reunião com o SVO,
os técnicos de Belo Horizonte, que vai vir a Poços, para discutir sobre a implantação do serviço de SVO aqui em Poços de Caldas, e tão necessário. Então, eu queria ver com os senhores se eles vão estar aqui no dia 10, se eles querem apresentar o projeto. Dia 10 é uma quinta-feira. Eu só queria ver o horário com os senhores. Talvez 16 horas, tá bom? Dia 10. Pode ser, senhores? 16 horas. Dia 16 horas. Não. A Comissão de Administração Pública, nós somos a última comissão a se reunir. Sim. E o nosso horário é às 16h30. Eu não sei, do ponto de vista administrativo, ainda mais que nós vamos estar discutindo a questão do orçamento, sim, se não vai ter, se teria alguma dificuldade em relação ao andamento tanto da nossa comissão, como também não sei da Comissão de Finanças, porque vai depender do andamento, na minha opinião, da Comissão de Justiça, que acaba, assim, ditando o ritmo nas outras comissões. Professor Flávio, porque é um assunto muito importante para o município, né, que é importantíssimo a implantação de um serviço de SVO dentro. Então, e eles estarão aqui somente nesse dia. Podemos fazer 17 horas, pelo menos, e aí todos fazerem um esforço para reunir no horário, para que a gente possa receber esses técnicos aqui. Não, mas eu acho que se houver um consenso dos vereadores aí, eu não sei como é que está a pauta da reunião da Comissão de Justiça, Cristino, o vereador Paulo Tadeu, eu não sei, porque se houver uma antecipação, a gente consegue, de repente, fazer a reunião 3 horas, 3h30. Seria possível a Comissão de Justiça? Você acha que está muito carregado? Para a gente readequar o horário? Está muito carregada a pauta, Paulo? Não. 16h30? 16 horas? 16 horas. Tá. A gente dá tem uma margem de atraso. Então, dia 10, esse assunto importante para o município, que é o SVO. Né? Algum recado? Oi? Ah, tá. Tá. Eu coloco para não esquecer. Mais algum recado, não? Verificação de quórum. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrada a presente sessão e peço que todos nós façamos uma saudação ao Pavilhão Nacional com uma salva de palmas. Obrigada. Enroscou minha língua da farinha.